Hoje eu quero compartilhar sobre o que é uma mensagem muito mais do que somente elaborada, mas é uma mensagem que eu tenho construído ao longo dessas quase 4 décadas de vida e quase 20 de ministério. Só para você entender, você que ainda não está familiarizado comigo, não me conhece, eu sou pastor dessa igreja, me chamo Bruno, sou bispo da Igreja Pura Fé. Conheci Jesus aos 8 anos, aos 11 o Senhor me chama para o ministério. Sou de João Pessoa, na Paraíba. Meu pai não queria muito que eu mexesse com esse negócio de ser pastor, porque ser pastor na Paraíba era sinônimo de passar fome. A gente tinha pouca condição em casa, e da pouca condição que a gente tinha em casa, a gente ainda tirava um pouco para compartilhar com o nosso pastor na época, de tão dura que era a situação. Por cuidado comigo, tentando garantir meu futuro, ele disse: não, você vai ser militar e vai estudar direito para ser advogado. Passei a integrar o exército de Deus e a militar pela causa do reino de Deus. Essa foi a melhor escolha da minha vida. Vim estudar em Campinas, aqui no interior de São Paulo, me formo, vou pastorear em Curitiba, depois passo pelo Rio de Janeiro, depois volto para Campinas, até que eu conheço Vanessa, minha vida vira de cabeça para baixo, e venho morar em São Paulo após o casamento. Em casa a gente começa um grupo de oração, de onde nasce a igreja. Aqui estamos, após 7 anos, desde que nós começamos um grupo de oração por uma questão familiar, na varanda do nosso apartamento, onde alguns já estiveram comigo. Pastor Chiquinho está desde essa época. Tem mais alguém aqui que está desde essa época? Não, só o pastor Chiquinho. Ao longo desse tempo, eu vim vivendo um estilo de vida diferente, não melhor, não certo, mas diferente do estilo de vida que a minha família, meu núcleo familiar e meus parentes, o resto da minha família, costumava viver, mesmo com a condição limitada que a gente tinha. Meus pais sempre foram muito exigentes conosco, na forma como a gente se cuidava, como a gente cuidava das coisas, como a gente cuidava da casa. E tudo isso, querendo ou não, vai ensinando algo a você. Porque toda pessoa ávida a aprender alguma coisa, aprende qualquer coisa em qualquer situação. Ela não deixa a situação passar desapercebida. Ela não vive por viver. Tudo que ela vive, ela aprende, e tudo aquilo que ela aprende, ela desenvolve. Mas tudo isso também depende daquilo que você deseja viver e de quem você quer se tornar. Quando o que você quer viver e quem você quer se tornar não é paralisado por causa de uma ideia fantasiosa. Tem gente que tem um pensamento muito elevado, desejos muito peculiares. Só que essas questões são questões ilusórias, são questões que fazem parte de uma fantasia, de uma ideia vaga, que é tão vago, é tão fantasioso que você não tem interesse nenhum de perseguir. Você não sabe nem por onde começar. E qualquer coisa que você não sabe por onde começar, deve ser reavaliado.
para que isso não faça você perder tempo. Ao longo da vida, a gente vai entendendo, enxergando o futuro, observando pessoas, estruturas, situações. Você vai construindo o tipo de vida que você deseja ter e a pessoa que você deseja se tornar. Eu assistia às novelas da Globo, eu olhava aquele povo, funcionário, empregada, arrumadinha, atendendo telefone, Mansão dos Britos, bom dia. Eu disse, eu quero isso. Um camarada dirigindo um carro, um senhor com paletó atrás, eu disse, eu quero isso. Comecei a me interessar com esse negócio de igreja, com esse negócio de ser pastor, e comecei a ver do Papa ao Pai de Santo, os mais bem-sucedidos. Eu disse, eu quero isso. Se eu não fosse evangélico, eu ia ser padre. Se eu fosse padre, eu ia ser papa. Se eu não fosse nem evangélico nem católico, eu ia ser espírita. Se eu não fosse médio, eu ia ser pai de santo. E se eu não fosse espírita, nem católico, nem evangélico, eu ia ser Buda. E se eu não fosse nem budista, nem espírita, nem católico, nem evangélico, irmão, alguma coisa relacionada ao reino espiritual eu ia ser. Ponto final. E o bispo Macedo que coloque a barba dele de molho, que a gente está indo adiante. Mas colocado o futuro diante dos nossos olhos, colocado o futuro diante dos meus olhos, ao invés de eu ir até ele, eu decidi puxá-lo até mim, para que eu pudesse ter uma vida minimamente coerente com aquilo que eu esperava e desejava viver, com aquilo que eu esperava ser. Porque um futuro muito distante faz com que você assuma o seguinte discurso: quando eu estiver pronto, quando eu tiver, quando eu for. Só que esse quando é um tempo que você não consegue calcular. Esse quando é uma distância que você não consegue mensurar. E isso sempre vai ser algo muito distante de ser vivido. A forma como eu aprendi foi de trazer o futuro para agora. Então eu me comportava da forma como eu me via lá na frente, agora. A forma como eu me vestia hoje era da mesma forma como eu me via me vestindo lá na frente. A forma como eu falava, como eu me relacionava, como eu administrava minhas coisas, era exatamente da forma como eu via acontecendo lá na frente. Mas se você só tem a capacidade de enxergar lá na frente, o discurso que você vai assumir para si é exatamente esse: quando eu for, quando eu tiver, quando acontecer. Só que esse quando é um negócio que você não consegue mensurar, e sempre é algo que vai depender de tempo, de aproximação, e que se você não fizer o tempo disso acontecer, e se você não abreviar, não tornar menor a distância do acontecimento, isso vai ser algo tão distante que vai esfriar o seu coração a respeito do desejo de viver aquilo. É por isso que eu acredito muito em gente que se inspira em outras pessoas que já passaram por onde você está passando ou por onde você está prestes a passar. Se você é uma pessoa que não tem a humildade, a capacidade de se inspirar em alguém que já passou por onde você está passando, ou por onde você está prestes a passar, você é alguém que vai se cansar mais rápido, você é alguém que vai desanimar mais rápido, você é alguém que vai se angustiar com maior facilidade, você é alguém que corre um risco maior de se perder enquanto está caminhando em direção ao seu destino. Só que as coisas, elas, como nós sabemos, elas não acontecem
de forma tão fácil quanto a gente planeja. Também não acontecem de forma tão rápida o quanto a gente espera que elas aconteçam. Enquanto as coisas não acontecem, o que é que eu devo fazer? Eu devo aprender, eu devo continuar crescendo, eu devo continuar lançando fundamentos que vão trazer segurança para o que eu estou construindo. E foi exatamente o que eu fiz e tenho feito até aqui, porque não estou pronto, não cheguei no total do que eu desejo, não cheguei no nível que eu quero, estou ainda perseguindo aquilo que me moveu até aqui e não vou parar. Mas enquanto a gente vai trabalhando, enquanto a gente vai aprendendo, enquanto a gente vai esperando, a nossa vida precisa ter a mínima coerência possível para que a gente não se torne uma farsa. E quando a gente fala sobre excelência, a gente pensa em muita coisa que não é excelência. A gente pensa numa melhor condição de vida, a gente pensa em coisas de marca e de luxo, a gente pensa em coisas caras, a gente começa a desenvolver a tendência de se comparar com quem já tem o que a gente deseja, com quem já está vivendo o que a gente quer viver, com quem já é quem a gente deseja se tornar. E quando a gente se compara, a gente começa a se distrair, a gente começa a se perder, a bagagem começa a ficar mais pesada e a caminhada começa a se tornar impossível, porque a comparação nada mais é do que uma distração violenta que faz com que a gente se desvie do caminho da realização. Uma coisa é você ter um modelo, ter uma referência para poder mensurar o seu crescimento, para poder impulsionar o seu crescimento, para poder balizar o seu crescimento. Outra coisa é você se comparar de forma negativa, onde vai alimentar dentro de você a vaidade, onde vai fortalecer dentro de você o orgulho, onde vai trazer um impedimento para que você continue desenvolvendo a sua capacidade de aprendizado. E aqui está o grande perigo que todos nós que empreendemos, que fazemos acontecer, que realizamos algo, corremos. Não compare a sua história com a história de ninguém, porque as histórias podem ser parecidas, porém elas são únicas. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Um alimenta a história do outro para que o outro continue crescendo, mas a sua história não vai invalidar a minha história. A gente pode aprender um com o outro, a gente pode ajudar um ao outro, mas eu não vou desanimar, porque eu estou vendo acontecer agora na sua vida aquilo que está prestes a começar a acontecer na minha vida. Talvez você chegou aqui tão desanimado, vendo as coisas acontecendo com alguém que você conhece, com alguém que você acompanha, e as coisas não estão acontecendo na sua vida da forma como você espera. Eu quero que hoje você pare de se comparar, se inspire, tenha referências, tenha modelo, mas não se compare, porque isso vai trazer desânimo e isso vai dificultar a sua caminhada. Aquilo que está acontecendo na vida de quem você acompanha, na vida de quem você conhece, na vida de quem você segue, está prestes a acontecer na sua vida também. Você crê nisso? Eu acredito nisso. Agora, as coisas elas não vieram prontas para a minha vida. Eu lembro que quando eu estudava teologia, me preparando para começar o ministério, eu estudava interno num seminário lá em Campinas. E junto comigo tinham outros amigos que estavam também se preparando para o ministério, que vieram de outras partes do Brasil, e a gente compartilhava o mesmo dormitório.
Graças a Deus eu tive a bênção de ficar num quarto sozinho, mas tinha colegas que compartilhavam o mesmo quarto. E a cada 2 quartos, cada quarto era ocupado por 2 pessoas. A cada 2 quartos, 4 pessoas que compartilhavam do mesmo banheiro. Eu tinha a bênção de ter um quarto só para mim e um banheiro só para mim. É muito favor de Deus. E quando eu vi essas coisas acontecendo, eu sentia inveja à minha volta, mas eu dizia, eu não posso fazer nada se Deus gosta mais de mim, fazer o quê? Mas quando eu passava pelo banheiro dos meus colegas, eu percebia que a coisa não estava muito saudável naquele banheiro. Eu chegava na porta, olhava para o estado do banheiro e eu via a pia toda suja de pasta de dente. Eu via o tapetinho, o pano que ficava no box de banho do banheiro, todo bagunçado. Eu tinha amigo de Minas Gerais, eu tinha amigo da Angola, eu tinha amigo do Moçambique, eu tinha amigo do Rio de Janeiro, eu tinha amigo do Nordeste, eu tinha amigo do Pará. Cada um com a sua história, cada um com a sua experiência, cada um vindo de uma realidade familiar, de uma cultura diferente. Um amigo meu da Angola, ele, ao mesmo tempo que fazia teologia, ele também estudava direito. E ele comprou uma moto, só que nessas idas e vindas de moto, sofre um acidente. E quando ele sofre o acidente, ele fratura a tíbia. Ele fica internado, faz a cirurgia, depois volta para o dormitório. Voltando para o dormitório, eu percebo que passa o primeiro dia, ele não toma banho. Passa o segundo dia, ele não toma banho. No terceiro dia, eu já começo a olhar para o céu, tem urubu rondando o dormitório. Eu chego no quarto dele, eu disse, meu filho, você está pensando em tomar banho quando? Não, é porque, não. Vem, apoia aqui, você vai tomar banho agora. Levei ele para o banheiro, deixei ele lá tomando banho, e quando eu voltei para buscá-lo, ele deixou o banheiro num estado deplorável. Você quer saber se uma pessoa, ela é excelente, e ela é coerente com aquilo que ela deseja viver? Observe a forma como ela deixa a pia do banheiro, depois que ela escova os dentes. Não somente a pia, como ela deixa o espelho que fica na parede da pia. Observe alguém, a forma como esse alguém deixa o box após o seu banho, como essa pessoa deixa o sabonete após o banho. Às vezes tem sabonete que precisa de depilação de tanto pelo que aquela pessoa deixa. Observe a forma como essa pessoa deixa o tapetinho do box do banheiro. Parece que a pessoa teve uma crise de epilepsia, uma convulsão, ou ficou endemoniado e o tapete ficou da mesma forma como ela estava. Mas bispo, você está falando de coisa que não tem nada a ver com a outra. Não, tem tudo a ver. Porque você não pode ser excelente somente na frente das pessoas quando elas estão te vendo. A excelência tem muito mais a ver com aquilo que os outros não veem do que com aquilo que os outros enxergam. Se eu não sou excelente naquilo que ninguém me vê, e só sou excelente quando estou sendo visto, na verdade, eu sou uma farsa. Porque excelência, antes de ser resultado de como eu faço o que faço, excelência é uma característica da minha identidade
de quem eu sou. Eu quero que você repita comigo e diga: excelência é característica de quem eu sou. Antes de ser característica da forma como eu faço o que faço, ela é característica de quem eu sou. Porque se ela se resume somente àquilo que eu faço, a forma como faço o que faço, eu sou uma farsa. Aquilo que eu faço vai depender do meu estado de humor. Aquilo que eu faço vai depender da simpatia ou da antipatia que eu tenho para quem eu estou fazendo aquilo. Se o meu líder de departamento, se o meu chefe direto, se o meu patrão vai com a minha cara e eu vou com a cara dele, eu entrego um bom serviço. Se não, eu entrego aquilo que eu sou pago, contratado para fazer e nada além. Você não é uma pessoa excelente, você é uma farsa, você é alguém em quem não se pode confiar tanto, porque dependendo da forma como você acorda, dependendo da forma como você olha para mim, dependendo da forma do conceito que você tem ao meu respeito, é o que vai determinar a qualidade daquilo que você vai me entregar. E uma pessoa de espírito excelente, ela não depende da simpatia que tem por outra pessoa para entregar um bom resultado. Ela não sabe ser de outro jeito. Ela não sabe entregar nada menos, porque coloca em questão quem ela é. É uma questão que a gente precisa avaliar o nosso caráter. É uma questão que eu preciso me perguntar quem eu sou. O que eu faço reflete um interesse ou uma identidade? O que eu faço é fruto de uma verdade ou de uma mentira? Se alguém for na minha casa hoje e for no banheiro da minha casa exatamente hoje, o que ela vai encontrar? Se ela abrir meu guarda-roupa hoje, minha gaveta de cueca hoje, o que é que ela vai encontrar? Lá em casa, Vanessa, não somente na nossa casa, mas em qualquer hotel, por onde a gente vá, a gente levanta da cama e ao invés de deixar a cama virada, a gente estica o lençol, a gente coloca o lençol lá para a ponta, a gente deixa o travesseiro organizado. Quando a funcionária chega, a cama está organizada. A camareira chega, a cama está organizada. Ela não está feita, mas ela está organizada. A funcionária chega na nossa casa para poder começar o seu expediente na segunda-feira. Ela não trabalha de sábado, ela não trabalha de domingo. O nosso banheiro está organizado, a pia da cozinha está organizada, está tudo organizado. E o que somos aqui na igreja, nada mais é do que somos na intimidade do nosso lar, apesar de termos gente para fazer tudo para a gente. Porque é uma questão de quem nós somos, é uma questão da forma como não somente administramos coisas, mas administramos a nossa vida, administramos nossas emoções, administramos nossos pensamentos. Quando eu chego em Campinas, eu já contei essa história algumas vezes. Eu não chego com um terno feito sob medida, eu chego com um único terno, comprado na C&A, com uma camisa branca e duas gravatas, uma bordô e uma verde listradinha com bege. Mas eu cuidava daquele terno. Eu mandava aquele terno para a lavanderia. E quando não tinha condições de mandar para a lavanderia, ele tomava vento, tomava sol, tomava chuva, para poder ficar impecável.
E quando eu colocava aquele terno e colocava aquela gravata naquela camisa e penteava o cabelo, eu podia entrar em qualquer lugar. Era o único terno que eu tinha, era o único terno que eu tinha, mas ele estava pronto. Isso faz parte de quem eu sou. Eu não ando arrumado porque gosto de andar arrumado. É porque eu não sei andar de outro jeito. É porque eu não sei andar de outra forma. Agora, eu já andava arrumado com o terno da CIA, e agora eu continuo andando arrumado com o terno de alfaiataria. Não foi a condição que me possibilitou ser dessa forma. Eu já era assim, a condição apenas melhorou a qualidade do que eu visto. Nunca usei um terno preto com a camisa laranja, com a gravata roxa. Tinha ordenação de pastores na igreja onde eu fazia parte. E obviamente no culto de ordenação, todo mundo que vai ser ordenado minimamente pensa que deve ir de terno e gravata. Mas ia com terno bege, com a camisa azul calcinha, com a gravata rosa choque, com o sapato marrom, com a meia verde. Eu olhava para aquilo e dizia, gente, que confusão. O que custa ir com um terno preto, uma camisa branca, uma gravata, ainda que preta, ou vermelha, ou verde, ou azul, mas uma coisa que conversa uma com a outra. Não é uma escola de samba, não é um desfile de carnaval, é uma ordenação pastoral. É por isso que aqui na igreja, para não confiar no bom gosto ou no mau gosto de quem quer que seja, eu mando fazer camisa de padre para todo mundo, e vem todo mundo de preto, pronto. Não fica bonito? Fica bonito. Porque tudo isso, apesar de ser uma satisfação pessoal, também é uma mensagem que você passa para quem está vendo você. É um ambiente que você conquista o acesso. É um respeito que passa a ser atribuído a você. Apesar de uma pessoa excelente, ela não fazer para ser vista. Ela é vista porque ela é excelente. E não tem como uma pessoa excelente passar desapercebida em qualquer ambiente, por qualquer mesa ou por qualquer pessoa. Quando entra uma pessoa excelente no ambiente, você já percebe, a conduta dela é diferente, o jeito dela sentar é diferente, a forma como ela se veste é diferente, é modesta, é simples, mas é diferente. Você conhece alguém excelente? Você se considera uma pessoa excelente? Você está caminhando para se tornar excelente? Você entenda que a questão da excelência não está relacionada a coisas extraordinárias. A questão da excelência está mais relacionada a coisas ordinárias e até desprezíveis do que a questões extraordinárias, especiais, que estão distantes da sua condição, que estão distantes do alcance do seu recurso, do seu conhecimento, da sua excelência, da sua capacidade, e qualquer justificativa e desculpa que nós queiramos elaborar, está nos sabotando e comprometendo o desenvolvimento de quem verdadeiramente fomos chamados para ser. Fomos criados por Deus para sermos perfeitos. Entra o pecado, a perfeição fica exclusiva ao ser divino, sendo possível para o homem somente a capacidade de ser excelente. Eu não quero ser uma pessoa que faz as coisas somente de forma bem feita. Eu não aceito fazer as coisas bem feitas somente. Eu quero ser nada mais, nada menos do que alguém excelente, porque toda pessoa excelente é alguém confiável. Repita comigo, diga: toda pessoa. Está horrível, diga: toda pessoa excelente
é alguém confiável. Porque toda pessoa excelente é alguém confiável. Porque minimamente ela é uma pessoa coerente. Você não vai encontrar uma lacuna, uma distância entre o discurso e a prática. E isso é em qualquer área da vida que diga respeito àquela pessoa que é excelente. Em todas as áreas da vida daquela pessoa, ela é uma pessoa coerente, que não existe distância entre o que fala e entre aquilo que faz. Talvez você diga: não, mas eu sou assim mesmo, eu sou simples, eu sou desse jeito, está tudo bem. Mas você pode continuar sendo simples, você pode continuar sendo humilde, você pode continuar sendo justo, você pode continuar sendo fiel, você pode continuar sendo confiável, sendo uma pessoa excelente, fazendo ajustes na sua rotina, forçando-se na sua rotina a continuar fazendo um dia, e depois o outro dia, e depois o outro dia, a mesma coisa, no mesmo padrão, até que isso se torne uma constância. É difícil, tem dia que dá preguiça, tem dia que dá vontade de deixar tudo bagunçado, tem dia que eu me permito, mas no mesmo dia aquilo me incomoda, e eu vou arrumar, e eu vou fazer do jeito que tem que ser feito, porque é uma questão de quem eu sou. Agora, existe uma tensão central entre o ser excelente e o ser medíocre. A maioria das pessoas vive no nível da mediocridade. Preste atenção, o reino de Deus é um reino que suporta pessoas medíocres, acreditando que essa pessoa medíocre, ela vai vencer a barreira da mediocridade para se tornar uma pessoa de espírito excelente. Mas o oposto da excelência é exatamente a mediocridade. E todos os dias nós temos apenas dois caminhos e uma escolha: o caminho da excelência e o caminho da mediocridade. É interessante que semana passada, uma experiência recente, eu vivi uma experiência incrível por causa da família da Vanessa, dos negócios da família. Eles tiveram a dupla listagem na Bolsa de Nova York, e nós fomos lá para o meu sogro, o seu Zé, com 92 anos, tocar o sino na cerimônia da abertura de capital na Bolsa de Nova York. Foi algo extraordinário, apesar de não ter tido nada demais, mas só o fato de estar na Bolsa de Nova York já é algo incrível. A gente chega, na fachada tem a bandeira da empresa, a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, um banner enorme com a marca da empresa, com a frase que é chave da empresa, e ali a gente fica admirando aquilo e pensando em quanta coisa já aconteceu naquele lugar, quantas pessoas, quantos líderes do mundo inteiro já passaram por ali. E depois a gente entra, faz o check-in, dá uma plaquinha bonita com o nosso nome, e depois a gente sai de novo e tira foto, e tem foto oficial, e tira foto do celular, e junta a família, e junta os executivos, e a gente faz tudo aquilo que tem que fazer. Mas eu vou percebendo, e aqui está um fato interessante do que eu já falei no começo, de você nunca desprezar a oportunidade de aprender. Todas as vezes que você estiver dentro de um acontecimento não comum no seu dia a dia, observe e não se distraia. Observe e não se distraia, porque a capacidade de observar vai fazer com que você aprenda aquilo que poucos vão aprender naquele dia e naquela situação. Eu fiquei observando. Tinha 2 ou 3 mulheres que trabalham na bolsa,
guiando aquele grupo de umas 150 pessoas, e está do lado de fora, e põe para dentro, e faz o check-in, e põe para o lado de fora, e tira a foto, e agora põe para o lado de dentro de novo. E a gente fica ali, no hall principal, esperando abrir a próxima porta. A próxima porta abre, e eles nos conduzem para o próximo ambiente. A gente pega um elevador, sobe para um auditório, e nesse auditório tem uma mesa de café, tem água com gás, tem café, tem leite, tem água normal, tem fruta, tem biscoito, tem croissant, tem geleia, tem manteiga e tem Coca-Cola. Mas não é o que tem, é a forma como eles apresentam o que tem. Entende a diferença? Poderia ter panqueca, mas se fosse uma coisa apresentada de qualquer jeito, não teria o mesmo valor do que biscoito, croissant, fruta, água com gás, sem gás, Coca-Cola, café e leite, da forma como aquilo estava sendo apresentado. Tinha um auditóriozinho com as cadeiras, tinha um púlpito, tinha uma mesa com as moedas grandes assim, para entregar para as pessoas que iam ser homenageadas, e um certificado lindo no quadro, mas tudo posto de forma que tornava aquilo grandioso. Eu fiquei observando. Vem o presidente da Bolsa, dá boas-vindas, reconhece a presença de quem ele tem que reconhecer, passa a palavra para quem ele tem que passar, passa um vídeo de abertura, fala quem tem que falar, e depois ele volta, entrega aquelas moedas grandes, entrega o martelo para o meu sogro, entrega o certificado, e ele diz: e para que todos vocês não saiam, não saiam daqui com as mãos abanando, nós também vamos entregar uma moedinha da Bolsa de Valores, para poder você guardar de recordação desse dia. Vem uma moedinha numa bolsa de veludo. Tá bom, vamos embora. A gente vai pegar outro elevador e vamos lá para o negócio onde acontece lá a questão do mercado financeiro, a venda e a compra de ações. Está tudo escrito com o nome da empresa, numa identidade visual bonita, mas nada demais até aí. E eu fiquei olhando aquilo. Tinha uma mesa de pedra com um livro para as pessoas que tinham que assinar, e depois de assinar subiam para um balcão onde tinha um sino, e o meu sogro lá tocou o sino, 9h30 da manhã, 10h30 aqui no Brasil. Depois a gente sai desse negócio e vamos para um outro auditório, onde tem umas mesas, onde tem uma outra mesa de café da manhã, e eu digo: é glória, tem comida, tem glória, e vamos embora. Eu não sei o que é que esse povo está falando, não entendo nada disso aqui, mas eu vou comendo e eu vou fingindo que eu estou entendendo, e vamos junto. Teve uma hora que eu disse: não, mas eles já viveram isso lá no Brasil, na Bolsa de Valores lá de São Paulo. Cheguei para Nessa, eu disse: Nessa, foi parecido com isso aqui lá em São Paulo? Ela me olha: não, pensa num negócio simples, sem graça. Chegamos lá, meu pai tocou o sino, fomos embora para casa. Eu disse: o quê? Disse: não, tem nada a ver com isso aqui. O que é que eu entendi? A grande questão não é o que acontece. Para efeito de acontecimento, tocar o sino, se tocou aqui em São Paulo e se tocou lá em Nova York também. Mas a forma como acontece dá o poder de você tornar maior aquilo que naturalmente é grande, ou de você diminuir aquilo que foi feito para ser grande. Eu tenho algumas formas de fazer o que a gente faz aqui, formas mais baratas até. Só que qualquer outro formato que eu assuma para fazer o que a gente faz aqui dentro, vai diminuir o tamanho de tudo que acontece aqui.
Então existem coisas que a gente paga mais caro, mas a gente não negocia nem o tamanho e nem o valor. Entenda que não é o que você oferece, não é o que você faz. Tem muito mais a ver a forma como você faz, a forma como você entrega, a forma como você comunica, a forma como você se apresenta, a forma como você fala, a forma como você se cuida, a forma como você apresenta a persona que você é, que vai dizer a respeito da sua credibilidade ou do seu descrédito. Eu não quero que as pessoas apostem em mim. Eu quero que as pessoas, elas tenham desejo por mim. Eu quero que elas tenham desejo por aquilo que somente eu posso oferecer, porque eu ofereço de uma forma que ninguém mais consegue oferecer. Quantos estão entendendo? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Então, todo dia nós temos dois caminhos e uma escolha: entregar o mínimo ou entregar o tudo. O medíocre é aquele que espera ser cobrado. O excelente é aquele que entrega antes de ser lembrado. O medíocre é aquele que culpa o sistema. O excelente é aquele que muda o ambiente. E não espere que Deus confie grandes promessas a mãos desleixadas. Não reclame da medida que te é confiada, se você não desenvolve sua capacidade de administrar aquilo que já lhe foi confiado. Porque quem é fiel no pouco, continuará a ser fiel no muito. Ele não é fiel porque tem muito, ele é fiel porque ele é. Não importa qual é a medida que lhe está sendo confiada, está sendo confiada uma medida maior para as pessoas que continuam e permanecem sendo fiéis ao longo da sua caminhada. Agora, da mesma forma como em tudo na vida, nós também temos os inimigos da excelência. O primeiro inimigo da excelência é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele tem o poder de paralisar qualquer pessoa, independente do seu recurso, independente da sua capacidade, do seu nível de influência e dos relacionamentos aos quais ele está ligado. O perfeccionista é aquela pessoa que espera estar 100% pronta e sempre se utiliza da desculpa de que nunca vai poder começar porque ainda não está pronto, porque ainda não tem, porque ainda não é. Esse tipo de pessoa, ela jamais será uma pessoa excelente. Ela é uma pessoa que está presa e paralisada por causa do perfeccionismo, e o perfeccionismo está roubando dessa pessoa os melhores dias da vida dela. Os melhores dias da vida de qualquer pessoa não é o dia que acontece determinada coisa, mas é o dia que ela tem para viver, é o dia que ela tem para crescer, é o dia que ela tem para fazer acontecer. O excelente, ele não espera o melhor dia, ele não espera a melhor condição, ele não espera o tempo mais favorável, ele faz o favor alcançar ele faz o dia ser o melhor dia da vida dele, ele faz acontecer independente da quantidade de recurso que ele tem, com tudo que ele tem, ele faz da melhor forma possível, porque ele não sabe ser de outra forma. O segundo inimigo da excelência é a famosa preguiça. E o preguiçoso é o tipo de pessoa que sempre está esperando uma motivação, um motivo novo, um motivo maior para agir. Só que o preguiçoso é uma pessoa que coleciona fracassos. O excelente é a pessoa que assume a responsabilidade e não se move pelo sentimento. O preguiçoso é a pessoa que ele espera sentir. Não, eu preciso sentir no meu coração. Não senti de fazer. Não, você não sentiu não, você não quis fazer. É diferente. Você não querer fazer é diferente. Um terceiro inimigo da excelência
é a famosa desculpa. As desculpas das quais nos utilizamos. Eu não tenho tempo, eu não tenho ajuda, não é minha função, não sou pago para isso, não preciso passar por isso, isso aqui não me diz respeito, isso aqui está fora da minha alçada. Uma pessoa excelente não se intromete no encargo de ninguém, mas sempre é uma mão disponível para ajudar uma outra pessoa. É sempre alguém que está ensinando não para humilhar, é sempre alguém que está disposta a ajudar sem medo de ser superada, né? Sem medo de ser abusada. Uma pessoa excelente, ela não conhece esse tipo de justificativa para se eximir da sua responsabilidade. Um dia desse eu estava viajando e até levei roupa de malhar. Estou melhorando nessa área, estou me tornando excelente nessa área. Levei roupa de malhar, levei tênis. E daí um amigo que estava junto me encontrou no café da manhã do hotel e disse: e aí, já malhou hoje? Eu disse: rapaz, fuso horário, estou cansado, estou meio enjoado, estou meio tonto. Ele fez: você não malhou porque você não quis mesmo, né? Eu disse: então, que o diabo que te carrega vai para o quinto dos infernos, tá bom? Fica na tua, não se mete na minha vida. O que é que você tem a ver com isso? Bem, o quarto inimigo da excelência, depois do perfeccionismo, da preguiça e das desculpas, é o medo. O medo de errar, o medo de ser criticado, o medo de se expor, o medo de não ser suficiente, o medo de não saber, o medo de não ter, o medo de não conseguir, o medo que vai tomando conta da gente. Ontem eu estava tomando café da manhã com o Francisco antes do culto, e a gente estava falando exatamente sobre como o medo tem o poder de nos paralisar, o medo tem o poder de roubar o nosso potencial, a nossa força, o medo tem o poder de tirar de nós as melhores oportunidades da nossa vida, a possibilidade de melhores relacionamentos, porque a gente sempre está com medo. E esses dias eu ouvi dizer que o ser humano nasce somente com 2 tipos de medo. E um desses medos é o medo de altura. Todos os outros medos que nós temos, que falamos que temos e sentimos as sensações da presença desse medo no nosso interior, são medos adquiridos. São medos que a gente vai absorvendo de outras pessoas, de outras situações, de experiências de outras pessoas ou daquilo que a gente já viveu. E como o medo bloqueia a nossa mente até mesmo para expandi-la e para romper com padrões de mentalidade que limitam o desenvolvimento de quem nós somos. Agora, não existe possibilidade de nos tornarmos pessoas excelentes sem combatermos de forma confrontativa, de forma poderosa, forte, séria, esses inimigos que vêm para nos sabotar, que vêm para roubar de nós o melhor de nós, que somos nós mesmos. Não existe nada melhor que Deus tenha criado do que você. Não existe nada tão poderoso que Deus tenha criado do que você. Você pode fazer acontecer aquilo que você acha que só é possível de acontecer na vida de outra pessoa. Agora, isso vai exigir nada mais, nada menos do que tudo de cada um de vocês que estão aqui me escutando. Ser pastor de uma igreja como essa não é nada simples, não é nada fácil, mas é possível porque todos os dias a gente se levanta, porque todos os dias a gente não deixa ninguém baixar o nível daquilo que a gente deseja entregar. Não é somente para você, mas é para o Senhor. E essa questão de excelência é algo que pesa ainda mais quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós conhecemos quem Jesus verdadeiramente é, e quando a gente se torna discípulo dele. Todas as vezes que alguém conhece a Jesus, ele está sendo chamado para ser como Jesus é. Nada mais, nada menos do que excelente, do que entregar tudo, do que fazer tudo da melhor forma possível, com tudo o que tem.
na área onde você atua, na empresa que você está começando, na fase onde o seu negócio se encontra, não interessa se o seu recurso é muito, é pouco, não importa se hoje parece impossível. O que importa é uma definição na sua identidade. Através dessa definição na sua identidade, a sua história, ela vai mudar, o seu negócio vai dar certo e Deus vai trazer valores para agregar ao seu projeto, à sua visão, para que isso se torne cada dia mais forte e isso sirva de testemunho e de instrumento para a vida de tantas outras pessoas. Quantos entenderam até aqui? Vamos dar um forte aplauso nessa noite.